Questão do Enem. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com o carvão, carbono, e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Preste atenção nessa informação. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos da reação são o aço doce, que é uma liga de ferro com teor de 0,3% de carbono, também preste atenção nessa informação, e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são respectivamente 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Temos aí a referência, certo? Então, considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção do aço doce é mais próxima de... E temos aí as 5 alternativas. É uma questão relativamente fácil depois que você entende aquilo que ela está pedindo e o que você vai ter que relacionar com o que. Como pede a massa do CO2 que foi formado, temos que ver quanto de carbono foi disponibilizado a partir do ferro-gusa. Ele diz que o ferro-gusa contém 3,3% de carbono. Então, é necessário achar esta quantidade de carbono que é disponibilizada na reação para a formação do CO2. Mas outra informação importante é o outro produto chamado aço doce, e esse contém 0,3% de carbono. Então, nem todo o carbono que está presente no ferro-gusa vai sair dele. Então, uma pequena fração continuará. E esse dado deve ser levado em consideração na hora do cálculo. Então, um dos primeiros passos para resolver essa questão seria escrever uma equação química. Ferro-gusa com 3,3% de carbono mais oxigênio, gerando CO2 mais o aço doce com 0,3% de carbono. Então, para achar a quantidade de carbono total, é simples. Pega a massa do ferro-gusa que foi informada, 2,5 toneladas, que é 2.500 kg, certo? Está para 100%. 3,3%, que é a quantidade de carbono que existe no ferro-gusa, está para X. Você iria achar um valor de 82,5. Só que, se você fizer isso, e depois, a partir deste valor, encontrar a quantidade de carbono do CO2, você vai errar, porque você deve levar em consideração esses 0,3% que permanecem, que formam o aço doce, essa outra liga metálica. Então, você deve descontar esses 0,3%, fazendo assim outro cálculo. Fazendo um cálculo com apenas a porcentagem de carbono que se separa, que é o equivalente a 3%, certo? Assim, desses 3,3% de carbono, 3% vão se separar, porque 0,3% permanecerão no aço doce. Então, 2.500 kg estão para 100%, X está para 3%. Você encontrará aí um valor de 75 kg. Esses 75 kg de carbono irão se transformar em CO2. Todo esse material, todo esse carbono irá se transformar em CO2. Todos esses 75 quilos. Então, você faz outra regra de 3, levando em consideração a relação carbono e CO2. Um carbono gera uma molécula de CO2. Um átomo de carbono gera uma molécula de CO2. A massa deste átomo de carbono é 12 gramas por mol, certo? Assim, é 12... E a massa da molécula de carbono seria 44. A gente vai utilizar a unidade de grama. Então, 12 gramas estão para 44 gramas. 75 quilos estão para Y, chegando aí a um valor de 275 quilos de CO2 que foram formados, certo? Então, agradeço a atenção e caso tenha alguma dúvida, pode perguntar.